Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal, aqui é a Bárbara. E aqui é o Valier. No vídeo de hoje vamos trazer o review do capítulo 1050 de One Piece, que está simplesmente incrível. Depois de longos 20 anos de espera para honrar a morte do seu líder Oden, finalmente os 9 bainhas vermelhas, junto com toda a aliança, conseguiram honrar o Oden, vingar sua morte e destronar os falsos reis de Wano. Mas então, antes de começarmos o review desse capítulo sensacional, já vai deixando o like, se inscreva se você ainda não for inscrito e também considere a opção de se tornar um membro. Nós temos vários benefícios exclusivos e o preço é muito acessível. Lembre também de compartilhar esse review nas redes sociais com seus amigos, divulgar em todas as suas redes sociais, porque esse capítulo foi simplesmente incrível. Sem mais delongas, bora pro review! Mas antes de iniciarmos o capítulo, começamos com a história de capa do diário de bordo da Germa Double Six. E no caso tivemos a confirmação de que foi exatamente a Rachel e o Ichiji que chegaram para resgatar os seus irmãos. 2 pontos, foi muito bonito, né, ver que eles, mesmo com toda a sua insensibilidade... estão se preocupando, né, com seus irmãos que ficaram presos ali. Porém, o segundo ponto é que eu esperava que ia ter alguma coisinha diferente, assim, eu também né? esperava. Seria tão bacana se, sei lá, ocorresse algum outro evento ou surgisse algum outro personagem por aí, né? Como uma teoria que nós trouxemos. Ainda tem a chance. Tá ficando cada vez mais difícil. Né? Mas nunca se sabe, né? O Oda é bem imprevisível. Mas vamos ver o desfecho dessa história de capa, né? O que o pai deles está fazendo, né? Que vai se desdobrar disso daí. Então nós iniciamos o capítulo com a continuação do capítulo passado, e nós vemos o Kaido caindo e afundando cada vez mais, e o Oda ele nos traz um quadro onde ele mostra exatamente onde ficou o Kaido e a Big Mom. A gente vê que eles realmente foram lá pro subterrâneo, né? O buraco que o Lau abriu, ô louco, foi muito grande, e o buraco que o Kaido abriu com o impacto do soco do Luffy foi do mesmo nível, né? E nós vemos que os dois Yonkous estão lá em meio às lavas. E foi muito interessante essa cena porque, como a Bárbara falou, a potência do golpe do Lau foi estrondoroso. Nossa, foi cada vez mais fundo. Assim como ele estava falando no capítulo, que ele precisava chegar mais fundo. E o Luffy, né, com aquele baita socão, tá, nossa, simplesmente destruindo o chão com o Kaido. Em Dressrosa, nós tivemos uma situação semelhante, com o soco do Luffy na 4ª marcha afundando do Flamingo em Dressrosa. Só que nem se compara o tamanho do soco que o Luffy deu e o buraco que o Kaido tá abrindo, né? Mas assim como o Kaido, o Luffy também está caindo, mas não tão fundo quanto o Kaido. A Yamato vai ao encontro dele e a gente vê que realmente ele tá inconsciente, ele já voltou pro seu estado normal, com todo esse gasto energético aí que ele teve. Provavelmente ele vai dormir muito tempo e vai demorar pra retornar. E nossa, que cena incrível, né? A gente vê a Yamato indo ao socorro do Luffy. E nem aí pro pai. É verdade. Olha isso, Yamato. Mas né... Mas foi muito interessante porque, poxa, a gente olha essa cena e fica muito difícil da gente não imaginar Yamato no bando, né? Verdade, eu concordo totalmente na preocupação dela ali com o Luffy, né, indo salvar ele. Também a gente já imaginava muito, né, mas depois dessa cena eu também imaginei mais ainda. E o Momonosuke também está lá descansando depois de tanta energia que ele gastou pra segurar o Nigashima, e Yamato comenta o quanto que os dois são incríveis, né? Mas realmente foi um trabalho bem conjunto, eles deram tudo de si e agora merecem o reconhecimento. Enquanto isso, nós estamos vendo o encerramento, né, do Festival do Fogo com os balões, com os pedidos do pessoal subindo para os céus. Inclusive, nós tivemos um pequeno flashback vendo a Toko se relembrar, né, do pai dela, do motivo que ele tinha falecido, e ela tentando entender por que isso aconteceu. Por que o pai dela fez isso, né? Ela até comentou que ela escutou de seu pai falando que ele era alguém muito importante que queriam matá-lo, e mesmo assim ele se entregou. Ela até fica sem saber o motivo disso. Então Hitetsu explica pra ela que na verdade o pai dela se entregou para o bem da aliança, para o bem do plano dos samurais, porque se o Orochi tivesse descoberto tudo, muito provavelmente eles não iam ter conseguido chegar até o Nigashima e não iam ter conseguido fazer tudo o que fizeram. Então ele realmente se entregou para o bem do país. E aí a gente vê uma cena muito emocionante em que a Toko, ela tinha escrito no balãozinho dela que sentia muita falta do pai dela, mas ela fala que quer consertar e ela coloca lá uma mensagem de agradecimento. Foi muito emocionante isso, né? Sim, nossa, o Hitetsu até fala que para um samurai não existe maior honra do que esse reconhecimento pelas suas ações, e ver que a própria filha reconheceu. Ela deve estar sentindo muitas saudades mesmo do próprio pai, mas ela reconheceu
que foi para um bem maior, né? O bem de todo o país de Wano. E quão bonito isso foi, Sim, né? Sim, exatamente. E uma coisa que a gente não pode deixar passar, que o Oda colocou, é o momento que o Yasuie come a mesma Smile que a Otoko comeu, né? Ela tinha comido, tinha ficado com as sequelas lá da Smile, e ele, por compaixão, por dó dela, comeu também pra ficar do mesmo jeito que a filha. É muito curioso, a gente não sabia que dava pra 2 pessoas comer a mesma Smile, assim como na Akuma no Mi. As 2 pessoas podem comer, mas só uma vai fazer, né, pegar os efeitos aí da fruta. Mas pelo visto na Smile, todo mundo que comer daquela fruta pode ficar com a sequela. Nós temos também um ponto lá no Vivre Card que o pessoal comentou que o Yasuie não tinha comido nenhuma fruta. Muito provavelmente eles quiseram esconder, né, esse efeito para deixar ainda mais dramático, né? Ou talvez mesmo o Yasuie tendo comido, ele simplesmente ficou sorrindo. Pra fazer companhia pra ela, né? Pode ser, às vezes a fruta não fez efeito nele, mas ele fingiu que fez pra ficar igual a filha. Mas de toda forma, se ele comeu e se fez efeito, aí a gente já pode levantar muitas dúvidas, né? Curioso isso. Então nós vemos os balões continuando a subir e lá em Onigashima, agora ela aterrissada em segurança ao lado da capital das flores, nós vemos que o Nekomamushi ele está vendo os balões subindo. Ele até fala, poxa vida, que nostálgico, né? Mas ele aproveita essa deixa para avisar a todos que estavam lá em Onigashima que o Luffy conseguiu derrotar o Kaido e ele está despencando ladeira abaixo e que a Onigashima foi impedida de cair pelo Momonosuke. Até o pessoal ele fica eufórico. Então eles entendem que aquele dragão rosa que saiu destruindo tudo, né? Quando entrou, era o Momonosuke. E logo após o Nekomamushi anunciar isso, o pessoal dentro de Onigashima entra em festa, né? Depois de 20 anos de tanta espera, de tanto sacrifício, eles realmente conseguiram vingar a morte do Oden. E finalmente o Wano está livre do Kaido e da Big Mom, que também estava ali. Mas um ponto muito interessante é que ainda não acabou. Ainda tem mais aliados do Kaido que começam a lutar, mas logo a Yamato já para todo mundo. E como a Bárbara falou, não acabou. Eles têm que resolver essa situação, né? Que a Yamato está tentando resolver com os subordinados do Kaido. Mas também nós temos muito feridos. Inclusive o Chopper, coitado. Agora começa a grande missão dele. Todos os feridos estão sendo levados a ele. Inclusive o Kinemon, a Kiko e também o Zoro, que eles estão super machucados. O Zoro não acordou ainda, né? O Frank ressaltou que o Zoro não está conseguindo acordar. Gente... A gente vê até o Chopper, tadinho, desesperado, né? Com tanta gente pra ajudar. Mas com certeza ele vai fazer um bom trabalho, né? E nessas cenas, vendo o pessoal vibrando de alegria, é até muito bonito nós vermos a Nami vibrando com o pessoal, o Beppo vibrando com o Lau, todo feliz. O Kid, o Killer, né? Todos que lutaram muito ali, agora comemoram essa vitória que foi muito merecida. E que vitória, gente. Não foi simples personagens derrotados. Foram 2 Yonkous. E em paralelo a tudo isso, nós vemos uma conversa muito importante do Momonosuke com o Zunisha. O Momonosuke diz que chegou à conclusão de que não vai abrir as fronteiras do país de Wano, e o Zunisha fala que tudo bem, ele entende esses motivos e que ele vai se sacrificar por essa decisão. E quando nós vemos aquele quadro do Zunisha um pouco mais afastado, nós vemos que os navios da marinha ainda estão na frente dele, né? Então eu não sei se talvez ele vai querer dar a sua vida para impedir os navios da marinha de chegarem até o Wano. O que será que tem por trás dessa decisão do Momonosuke? Acho que o Oda vai nos explicar isso ainda, né? O que será que quer dizer esse se sacrificar do Zunisha? Um ser que viveu mais de 800 anos, agora está começando a falar que vai se sacrificar por essa decisão. Deve ser alguma coisa muito importante por trás, né? Com certeza, o Zunisha não vai deixar nenhum navio da marinha chegar até o país de Wano, mas deve ter mais coisa por trás disso tudo, né? Com certeza. O Momonosuke, muito provavelmente, ele está se preocupando, né, com a saúde dos seus aliados, que estão todos totalmente detonados. Mas ainda assim, né, por que ele não quer abrir agora? Ele pode ter visto alguma coisa também no diário do Oden que influenciou ele a tomar essa decisão. Com certeza, ele já deve saber que o Joy Boy realmente é o Luffy. E o Luffy já tá em Wano, né? Mas não sei, ele pode ter visto alguma coisa no diário do pai dele pra ter tomado essa decisão. Ou tá com medo do governo mundial simplesmente chegar em Wano e tentar tirar tudo deles, igual o Kaido fez. E no meio de tudo isso, nós vemos que quando o Kaido e a Big Mom estavam caindo, além dos buracos que foi aberto na queda deles, começou a ter rachaduras indo em direção ao mar de Wano.
E no meio de tudo isso gerou terremotos, agitou toda a capital das flores, né? Toda a Onigashima. O pessoal começou a entrar em desespero. E inclusive a lava onde o Kaido e a Big Mom caíram está começando a entrar em erupção. E nossa, o que será que isso pode causar ali em Wano, né? Eles estão pensando que estão livres agora, mas realmente pode ter uma erupção enorme e que destrua muita coisa por ali. A gente tem a figura do Monte Fuji, né? Que o Oda deu bastante destaque pra ele. Talvez, imagina se esse monte entrar em erupção, o que vai acontecer com o país de Wano? Então, eu acho que por hora não acabou ainda, eu acho que não tá tudo bem ainda, que vai acontecer mais alguma coisa que eles precisam ficar bem em alerta nesse momento, né? O amanhecer de Wano ainda não ocorreu. Está começando, mas tem muita coisa por trás. E um ponto muito curioso que nós vemos de um quadro do Kaido ali no magma, junto com a Big Mom, foi a própria morte do Oden. Me lembrou muito quando eu vi esse quadro de quando o Oden morreu sendo fervido, né? Também aquela sombra que ficou dele, na onde ele foi fervido, no caldeirão, se assemelha muito à sombra do Kaido em meio à lava. Imagina que bacana, né? Mas imagina que contraste, né? Interessante isso. O Oden morreu sendo fervido e o Kaido morrer ali em meio ao magma. Inclusive, isso gerou muita repercussão em toda a fanpage de One Piece. Muitos falando, o Kaido morreu, a Big Mom morreu. E muitos falando, não, eles não morreram ainda. E é difícil a gente pensar que os dois realmente vão morrer. Os dois são dois monstros. Eu acho que talvez morrer não, né? Mas que eles vão ficar meio louco, eles caíram no meio da lava, né? Claro que a gente tem que considerar que eles podem ter o haki do rei, né? Envolvendo eles, protegendo bastante eles de tudo isso. Mas, né, com certeza eles vão sair com algum dano. Porém, eu também acho muito difícil deles morrerem, né? Do final deles ocorrer aí nessa lava. Inclusive, nós temos os filhos da Big Mom que ainda não apareceram. Será que eles ficaram lá no mar, embaixo de Wano ainda, esperando acontecer alguma coisa? Porque se sim, com essa erupção que está tendo, pode ser que o corpo dos dois saia voando, né? E os filhos da Big Mom que estão lá no mar, teoricamente, acabem resgatando os dois. Será que isso vai ser o suficiente pra trazer a morte do Kaido também, né? Porque já aconteceu tanta coisa, o cara já tentou morrer tantas vezes e mesmo assim não conseguiu. Será que agora o magma vai conseguir derrotá-lo? Nossa, se isso acontecer, quanto que o pessoal vai puxar o saco do Akainu não tá escrito, né? Ele vai ser o homem mais forte do mundo. Deus me defenderá aí. E com esse terremoto, com essa erupção acontecendo, o pessoal lá na capital das flores começa a ficar desesperado, o pessoal dentro de Onigashima também, e pra tentar dar uma acalmada nisso, o Momonosuke chega lá na capital das flores, né, na sua forma de dragão, e o pessoal até pensa que é o próprio Kaido, né, mas ele explica, fala que não é, e ele volta pra sua forma humana, só que caramba, o Oda não mostra, né? Foi até muito interessante essa aparição do Momonosuke, porque quando ele apareceu, uma das explicações foi falar que essa erupção que está acontecendo foi a despedida final do governante dos Piratas das Feras, né, do Kaido. E nisso, pra ele mostrar que realmente ele não é o Kaido ali, fingindo, né, alguma coisa, ele volta à sua forma humana e nisso sai um monte de fumaça. Eu nunca tinha visto isso. Uma transformação, né? Assim, gerar toda essa fumaça, né? Às vezes foi por causa do terremoto, alguma outra coisa, mas o Oda colocou essa fumaça bem de propósito ali, só pra não mostrar, né, o rosto deles, né, pra ter essa fumaça cobrindo e tudo mais. E justamente nesse momento aparece 8 sombras saindo da fumaça com destaque para uma delas, Komurasaki. E observando a Komurasaki, o pessoal fica com mais medo ainda, mais espantado, porque, ô louco, eles tinham feito o velório dela alguns dias atrás e agora ela aparece viva ali de novo, né? E junto também dos outros bainhas vermelhas, que pra eles, né, pro pessoal de Wano, alguns já tinham morrido também. Mas a notícia que o Denjiro traz pra eles, eu acho que expanda ainda mais a população. Junto com a chegada de Komurasaki, o Denjiro ele surge logo atrás dela, falando que eles vieram trazer o novo Shogun de Wano. Aí que está um ponto muito curioso. Primeiro, será que ele estava fazendo relação com a Komurasaki, né, que foi ela que teve maior destaque no meio das sombras? Ou será que ele estava fazendo relação justamente com o próprio Momonosuke? A gente não se recorda se eles já viram o Momonosuke na sua forma adulta, né? Muito provavelmente não viram. Só a Shinobu sabe. A Shinobu, a gente vê a sombra dela ali, ela sabe que o Momonosuke tá adulto agora, né? Aí fica esse questionamento, se ele tá falando da Hiyori ou se ele tá falando do Momonosuke. Outro ponto importante também é que vendo as sombras ali, a gente consegue reconhecer, né, alguns personagens do Raizou, Nekomamushi, Noarashi, mas tem uma sombra do lado da Hiyori
Uma é o Denjiro, né? Mas a sombra do outro lado a gente não sabe se é o Izou ou se talvez seja o próprio Momonosuke, né? Lembrando que o Izou ele foi bem detonado na luta contra o cara da Sub-Zero. O Kinemon e a Kiko não podem ser porque eles estão esgotados lá aos cuidados do Chopper. Se for o Izou, ele se recuperou e logo foi pra lá. Muito rápido, né? Porque o louco, ele tava acabado. Ou, muito provavelmente, essa sombra que o Oda quis deixar bem escondida é o próprio Momonosuke, né? Porque ele se transformou e logo após a transformação dele, né, pra forma humana novamente, já aparecem essas sombras. Então pode ser o Momonosuke, ele pode estar se referindo a ele. Se ele estiver se referindo a Hiyori, faz sentido ela ser a Shogun de Wano até o Momonosuke atingir uma maior maturidade, né? Porque por mais que ele tá no corpo de adulto, a sua mentalidade ainda é de uma criança. Então faz sentido ela governar aí por um tempo até o Momonosuke conseguir entrar de fato. Ou não sei se já vão querer colocar logo o Momonosuke e tendo alguém pra orientar ele. Mas de toda forma, sendo a Hiyori ou sendo o Momonosuke, eu acho que vai ser muito bacana todo esse legado que eles carregam consigo. E finalmente ver os Kozuki retomando o poder de Wano novamente. Ou então, um dos mistérios que nós temos para os próximos capítulos é como será o Momonosuke adulto e como será a reação de todos ao verem ele. Será que ele vai lembrar a fisionomia do Oden? Ah, eu acho que talvez vá sim, né? Também tem a parte da Hiyori, né? Ela e o Momonosuke não se encontraram ainda. Eles vão se encontrar agora. Vai ser muito bacana ver como que vai ser a reação dela, né? Vendo seu irmão, que ela já não vê há 20 anos e agora totalmente diferente. Acho que vai ser muito bacana ver tudo isso. E com certeza a reação do pessoal vai ser bem engraçada. Bom, pessoal, esse foi o nosso review do capítulo 1050 de One Piece. Que capítulo marcante, né? Depois de um longo período acompanhando o arco de Wano, parece que finalmente ele está chegando ao final. Mas, como a gente deixou bem enfatizado no meio do review, tem muita coisa ainda para acontecer. O final do terceiro ato não ocorreu. E é muito bacana, né, gente? Sempre final de arco, eu fico muito empolgada pra ver todos os acontecimentos, porque o Oda ele sempre introduz coisa muito nova, ele revela muitos segredos, né? Vamos ver agora o que esse final de Wano nos reserva, né? Mas esse foi o nosso review, a gente espera muito que vocês tenham gostado. Comentem aí a opinião de vocês e lembrem-se também de compartilhar com seus amigos, que vai nos ajudar demais. Então nós vamos ficando por aqui mesmo, até a próxima, tchau!